20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado em muitas cidades. A data foi instituída para refletir sobre a importância do negro e sua inserção na sociedade brasileira. A data foi escolhida também por ser dia da morte do Zumbi dos Palmares, o maior líder dos quilombos. Zumbi dos Palmares perdeu a própria vida pela liberdade. Eu vivi no tempo da escravidão, mas conheci a liberdade no quilombo. Eu vi o caos da cidade grande no Recife e o poder de organização do meu povo negro em Palmares. Nosso quilombo começou pequeno. Eram uns poucos negros em busca de liberdade na época da fundação. Chegamos a ser 30 mil. A maioria era de negros, mas havia também mestiços e índios, bem no meio da Serra da Barriga. Ainda criança fui arrancado daqui e como escravo fui criado por um padre branco na cidade. Recebi no batismo o nome de Francisco. Fugi e voltei para Palmares. Os colonizadores e exploradores sempre tentavam invadir o nosso território. Em 120 anos, foram 66 combates. Nossos inimigos propuseram um acordo com o qual eu não concordei, mas Ganga Zumba, que era rei, achou que eles iam cumprir o prometido. Não cumpriram e Ganga deixou Palmares. Eu virei rei e a luta continuou. Fui decapitado em 20 de novembro de 1695. Me chamaram de Francisco, mas eu sou mesmo Zumbi, Zumbi dos Palmares. Sou um cidadão negro brasileiro. Ninguém sabe qual era o rosto de Zumbi, mas todos sabem que sua capacidade de resistência atravessou os séculos. É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial, disse Zumbi. E hoje no Região Notícias eu recebo a assessora de integração racial de Rio Claro, Kise de Paula Aguiar. Kise, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E são muitas lutas, muitos guerreiros, mas o preconceito ainda existe? Infelizmente existe, né? Na nossa sociedade. É uma luta que a gente enfrenta diariamente. A gente recebe denúncias dentro do nosso ambiente de trabalho sobre questões raciais, sobre o que acontece no dia a dia das pessoas, no comércio, na educação. E a nossa luta, ela é constante. De que forma esse preconceito aparece, Kise? Olha, das mais diversas formas, né? Desde essas ações do dia a dia, por exemplo, uma forma de mau atendimento no comércio, por conta da cor da pele da pessoa. Dentro do ambiente escolar também acontecem várias situações. No mercado de trabalho, alguns postos que ficam negados à população negra e outros reservados, que a gente sabe quais são. Então ele acontece dessa maneira. E o racismo institucional também, que é uma outra coisa que a gente também precisa combater. Como combater? Olha, eu sempre costumo dizer para as pessoas que a melhor forma da gente combater é denunciando, porque o racismo ele é crime, né? E a outra forma é que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, enfim, o Estado brasileiro, tem que promover políticas públicas de igualdade racial para a gente suprir todo essa discriminação, enfim, buscar uma reparação por esse processo de escravidão que o Brasil passou, que foram quase 400 anos. Como você disse, o racismo é crime e a pessoa pode e deve denunciar, que é essa principal saída aí, como você citou, né? Como que é o procedimento em Rio Claro? Você disse que recebe muitas denúncias. Como que é esse trabalho em Rio Claro? Olha, a primeira coisa, né, que as pessoas devem fazer é ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Hoje a gente já tem um link no site da Prefeitura Municipal de Rio Claro, com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, onde a pessoa pode formalizar a denúncia dela, né? É um formulário simples de preencher, onde ela relata os fatos com o local, horário, o tipo de situação, se foi no comércio, se foi na rua, no ambiente escolar, por conta de uma lei estadual que a gente tem, que pune administrativamente os casos de racismo. Então, por isso que é muito importante. Então, a pessoa fazendo essa denúncia através do site, quem não tem computador pode procurar um infocentro, o próprio PROCON está preparado para receber essas denúncias, principalmente o que acontece no comércio, relatar
e é encaminhado diretamente à Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. E vem tendo resultados essa lei em Rio Claro? Sim, vem tendo resultados. A gente recebeu denúncias, né, voltado pela questão de abordagem policial, a gente já encaminhou, né, e tudo tem sido apurado de forma, né, muito boa pela Secretaria de Justiça e Cidadania. E outro canal também de denúncia, a gente tem a nossa Ouvidoria Nacional, né, que está dentro da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que é de nível ministerial. Então, fazer a denúncia sempre é o melhor caminho, é a melhor maneira da gente combater o racismo na sociedade. E é bom frisar também a punição. A pessoa que cometer esse preconceito, esse racismo, ela está sujeita até à cadeia, à prisão. Com certeza, racismo é um crime inafiançável. Agora, Kizzy, a gente acompanha também muitas novelas que retratam essa história, essa trajetória do negro no Brasil. E hoje, atualmente, nós temos aí uma no ar que mostra, depois da Lei Áurea, como que foi, né, a história do negro. Como que você avalia? Essas novelas contribuem para essa discussão? Olha, eu tenho as minhas ressalvas, né? Eu acho que está fazendo uma abordagem muito bacana no que diz respeito da história, que nem o que vem acontecendo com um dos protagonistas. Eles estão parafraseando a revolta da Chibata, né? Que é aquele caso que os almirantes negros, em pleno, né, 1910, depois da abolição da escravatura, recebiam como castigo chibatadas. Mas, por outro lado, eles também, eu acredito que eles dão muito foco pelas questões de valores que a gente vem tentando desconstruir na sociedade. A questão da mulher negra, né? Das próprias mulheres de modo geral dentro dessa novela, né? Que eu acho que poderia ter uma abordagem um pouquinho melhor no sentido de valorização. Kizzy, eu gostaria que você falasse daqui a pouco para mim o que essa data representa para você e para a comunidade negra de Rio Claro. Mas antes, a gente vai ver aí uma declaração do ator Norman Freeman. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? No. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace, you know me as Morgan. Kizzy, você concorda com a declaração do ator? O que você acha disso? Olha, a gente vê que são realidades bem diferentes, né? O processo de abolição da escravatura lá nos Estados Unidos aconteceu bem antes no Brasil do que o do Brasil. Aqui foi bem depois. A questão de identidade, pertencimento étnico-racial lá é bem diferente do que aqui. Então aqui a gente ainda precisa fazer todo esse trabalho de falar da questão de identidade étnica, né? Lá, ao contrário daqui, a gente tem dificuldade de saber qual é a nossa etnia, porque quando a gente fala de África, é um continente. Não evoluiu muito no Brasil, você acredita? Exatamente, né? A gente teve aquele episódio que todas as documentações relativas à escravidão foram queimadas. Então isso dificulta, que nem hoje eu sei que eu sou negra, afrodescendente, mas eu não sei qual a minha etnia, eu não sei de que região da África os meus ancestrais vieram, né? Por conta de não ter uma documentação, não ter uma identidade. Então isso é um processo que a gente está começando agora a trabalhar, a questão da identidade. Quando a gente passa pelas escolas, conversa com crianças e adolescentes, alguns têm vergonha de dizer qual é a sua etnia, qual é a sua cor, né? E qual, às vezes, até a sua religião. Muitos são adeptos da religião de matriz africana por conta do preconceito, eles preferem não dizer que são dessa religião. Então, aqui no Brasil, eu acredito que é uma realidade totalmente diferente. A gente precisa da consciência negra, sim, para falar do nosso herói nacional, reconhecer que nós temos referências, líderes negros, né? E reconhecer que eles fazem parte da sociedade brasileira, fizeram parte dessa construção,
que a gente abre os nossos livros de história hoje, né? Agora já deu uma melhorada, mas, por exemplo, na época que eu estudei, meu ensino fundamental e médio, a gente não via a verdadeira história dos negros, né? A gente só via aquela situação de escravizado, acabava ali 13 de maio de 1888. E a gente sabe que a participação do negro vai além disso. Mas nos Estados Unidos ainda não é o ideal. Nos Estados Unidos, eles também têm, acredito, esse enfrentamento com preconceito. A gente ouve muito falar da questão do preconceito com os latinos que participam, né, da sociedade americana. Mas, enfim, aqui no Brasil a gente precisa de consciência negra, sim. A gente precisa falar do nosso herói nacional, também das nossas heroínas, que também é ocultado, né? A história das mulheres negras que também construíram o quilombo. A gente precisa trazer mais identidade e pertencimento étnico à população brasileira. Agora vamos falar de um tema polêmico, as cotas raciais. O que você acha disso? Eu acho que a cota racial, assim como a social e outras políticas de igualdade racial que já existem no Brasil, elas precisam acontecer, né? Não vai ser uma coisa que acabou com o preconceito, né? O projeto de lei que regulamenta essa lei de cotas, a gente sabe que durante 10 anos, né, essa lei, essa regulamentação, para a gente ver quais são as melhoras, né? Então eu acredito que é uma das medidas de reparação que o governo brasileiro implementou para a gente combater o preconceito, o racismo, e a gente sabe que vem uma melhora significativa a nível social também das pessoas, né? Bom, no sábado, o programa Controvérsias com o apresentador Edson Moraes, o tema Consciência Negra também foi discutido. A Kizzy foi uma das convidadas, que contou ainda com o Dr. Djair, que é contrário aí à lei das cotas. Vamos rever. O que é racismo? O racismo é o pensamento e a atitude tomada em razão de uma questão racial. Quando eu adoto um procedimento em razão de uma condição racial, eu estou praticando racismo. Eu diria e compararia essa questão das cotas ao jogo de basquete. Eu tenho 1,72 m e amo basquete e resolvo ser um jogador de basquete. Mas eu não tenho 2 metros e nem 1,98 m para jogar basquete. Nem e vou ter que disputar... Nem para marcar um atacante. E nem para marcar um atacante. Vou ter que disputar com jogadores de 2 metros e 1,98 m. Aí, para resolver o meu problema, o que se faz? Abaixa a tabela. Para que eu consiga alcançar e fazer ponto. Este caminho não é um caminho positivo. Ainda que tenha esse nome de ação afirmativa, o que afirmaria, o que se buscaria, o que se teria para resolver, ou para se começar a resolver o problema, é melhorar a educação básica. É fazer com que as pessoas, negros ou brancos, tenham melhor educação básica para poderem se apresentar com qualificação para disputar um vestibular à altura de qualquer outra pessoa. Aí o governo cria uma situação que resolve pelas portas do fundo, porque não vai resolver. Infelizmente não vai resolver. Eu estudei numa universidade particular em Piracicaba. E uma das coisas que mais me chamou a atenção naquela universidade, quando eu entrei, era de que no meu ônibus só tinha eu de negro. E no conjunto de ônibus que ia de Rio Claro para lá, só tinha eu de negro, e eram 6 ônibus que ia de Rio Claro para Piracicaba. E eu tive o cuidado de parar nos corredores da universidade, aquele mar de brancos, à procura dos meus patrícios, à procura dos meus irmãos negros. Onde é que eles estavam? E eu encontrei um número a ser contado numa mão. E eu percebi o seguinte, que esse esforço todo, que para mim foi empreendido e não foi fácil, foi um esforço titânico feito por mim, pela minha família, em torno de um projeto, não estava acontecendo também com os meus amigos e irmãos negros. Agora, lendo uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, em 2011, feita pelo Ministério da Justiça, do setor de assessoria racial do Ministério da Justiça, eu fiquei apavorado com a resposta acolhida de um total de 100%, 83% dos negros entrevistados disseram estarem conscientes do lugar em que eles ocupavam. Isso significava o seguinte, em outras palavras, eu
me submeto a ser considerado raça inferior e não vou empreender nada pessoal, familiar, coletivamente, em busca de se resolver este problema que nós também criamos. Nós precisamos levantar nossa cabeça e enfrentar a situação. Deve ter sido uma pessoa frustrada. Porque entenda, Edson, entenda, esse senhor que falou a respeito do serviço que ele presta de locução e nas lojas ele tem problema, eu nem discuto, realmente tem problema. Como terá problema no banco, como terá problema na loja para ser vendedor da loja, ele vai ter problema em qualquer lugar. O fato é que o gordo também vai ter problema. O feio, esteticamente feio, também vai ter problema. E esses grupos precisam enfrentar essa situação. Precisa haver uma reação de enfrentamento e não de fuga. Eu fujo do problema e digo, olha, fazer o quê? A vida é assim, ninguém me ama e todo mundo diz que eu não sirvo e eu vou ficar quietinho aqui. E é isso que tem que mudar. Bom, nós vimos aí a opinião do Dr. Djair, ele que é advogado, que você já disse que é favorável. Agora, como você avalia a opinião do Dr. Djair? A gente sabe que hoje para a gente entrar na faculdade é além do nosso esforço e força de vontade. Eu acredito que precisa sim ter uma política de igualdade racial dentro da educação, porque os dados não mentem. Hoje a gente sabe que a gente não chega a 3% de representação dentro das universidades, né? Como a gente vê também nas nossas universidades estaduais, dos 10 principais cursos da Unesp, em 8 deles tem 0% de negros. Então por que isso acontece? Então eu acredito que é obrigação do governo brasileiro, do Estado, promover uma política de igualdade racial para que todos tenham oportunidade igual, né, de sentar no banco de uma universidade, fazer uma faculdade. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido em Rio Claro. Você já falou que tem aí um trabalho de incentivar as pessoas a denunciar os crimes que são cometidos. Agora, o que mais esse movimento trabalha? A gente tem aqui dentro do município um Conselho Municipal de Comunidade Negra, que também é o órgão fiscalizador, inclusive que fiscaliza o meu trabalho também. E recentemente, dentro da Prefeitura Municipal de Rio Claro, a gente desenvolveu uma ação na educação, que foi uma capacitação para os professores coordenadores do ensino fundamental sobre a história africana e afro-brasileira, com foco na história de Rio Claro, da presença do negro, cumprindo uma lei federal, que é a Lei 10.639, que obriga isso dentro das escolas de nível fundamental e médio. Então eles passaram por essa capacitação, que foi uma parceria até com a própria Unesp, o arquivo que tem todo esse acervo, que está fazendo um trabalho maravilhoso de colher a história, né, dos nossos griots, que são os negros mais antigos da comunidade, né, que contar aquelas histórias que não estão nos livros. E já é aplicado isso na sala de aula? Sim, inclusive estão todos convidados a ver uma exposição desses trabalhos, que é o resultado final dessa capacitação, que está exposta no Centro Cultural. Né? Fica lá até quando? Fica lá até o final deste mês, né, mês da consciência negra. E também, recentemente, a gente fez um trabalho na saúde, que foi mais no sentido de sensibilização, para falar sobre uma política nacional também de saúde da população negra, uma política integral de saúde da população negra. Agora tem um outro trabalho que vem acontecendo também em Rio Claro, que é o resgate dessa cultura através da Praça do São Benedito, da Árvore da Figueira. Como que está esse trabalho? Exatamente, é um trabalho fantástico que está acontecendo em parceria com o poder público, as religiões de matriz africana, né, que representam muito a nossa cultura afro-brasileira. A religião de matriz africana é uma resistência, né? Eu acredito que muito do que a gente traz hoje da nossa africanidade é por conta das nossas mães, pais, né, que resistiram dentro de seus terreiros. E a figueira de São Benedito, ela tem um valor muito importante para a comunidade, porque naquele local também era um ponto de resistência e de manifestação cultural e religiosa. As pessoas estão participando? Com certeza, né? Agora, no Dia da Consciência Negra, vai haver um louvor à figueira de São Benedito para agradecer a própria restauração dessa figueira, e a gente quer que ela viva mais algumas centenas de anos.
Agora, Kizzy, de que forma podemos fazer com que essa data, 20 de novembro, não seja apenas mais um feriado no calendário brasileiro? Olha, acho que um passo importante a gente já tomou, que é de estar levando isso dentro das escolas, estar falando um pouco mais. As escolas têm procurado bastante os membros da comunidade negra, né, para explicar melhor um pouquinho o que é essa data e também saber que consciência negra é no dia a dia, não é só 20 de novembro, não é só em novembro. Então essa luta diária e reconhecer que o Brasil também é esse país lindo, miscigenado, né? A gente não pode tirar isso da mente, que o Brasil é um país mestiço. E também praticar no dia a dia mais ações que promovam essa igualdade racial. E qual outra mensagem você gostaria de deixar aí para quem está assistindo, uma mensagem de reflexão, além de tudo isso que você já falou? Eu gostaria que as pessoas refletissem mais sobre essa questão de cotas, dessas ações que estão acontecendo, né, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é legal. E também aproveito para fazer um convite sobre esse debate sobre cotas, no dia 27 de novembro, às 20 horas, no Arquivo Público Municipal. A gente vai estar com o Milton Barbosa, que é um membro do Movimento Negro Unificado, para a gente fazer um debate mais amplo sobre cotas. Qual vai ser o horário? 20 horas. Às 20 horas. E toda a população pode participar? Toda a população, é aberto a todos que quiserem saber um pouquinho mais desse debate sobre cotas. Agora, Kizzy, então deixa aí o seu contato, onde a pessoa pode procurar para saber mais sobre esse trabalho que é desenvolvido em Rio Claro. Olha, a Assessoria de Integração Racial fica dentro do Fundo Social de Solidariedade, no Paço Municipal. O telefone é 35267171. O site da Prefeitura Municipal de Rio Claro para denúncia é rioclaro.sp.gov.br e lá já vê o link, né? São Paulo contra o Racismo. E daí eu estou à disposição para quem quiser esclarecer qualquer dúvida a respeito das políticas de igualdade racial em Rio Claro. Tá certo, Kizzy. Então, nós agradecemos aí a sua participação aqui no Região Notícias. Tudo de bom para você. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O Região Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.